Cristo, em sua passagem pelo nosso planeta, deixou 4 sermões. O mais conhecido deles é o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Mas, entre os outros 3 sermões, um deles difere dos demais em termos de conteúdo. É o sermão profético, onde ele fala do final dos tempos. Nesse sermão, Cristo fala sobre os fins dos tempos e mostra os sinais da chegada desse momento. Muitos entendem como o fim dos tempos como o fim do mundo. Os cristãos entendem como a volta de Cristo. O Espiritismo, no entanto, vê como a transição planetária, partindo de um mundo de provas e expiações que nos encontramos hoje para um mundo de regeneração. Mas, independente de qual seja a visão adotada, o importante é a gente analisar esses sinais. E o 6º sinal, que é o objeto de nosso estudo de hoje, fala de o Evangelho chegar a todos os pontos do planeta. Assim, fazendo uma análise literal e refletida do texto, podemos fazer uma interpretação equivocada a legitimar a imposição do cristianismo sobre as outras religiões. O cristianismo hoje abrange 1/3 da humanidade, o que equivale a dizer que 2/3 da humanidade não é cristã, e nem por isso deixam de ser evoluídos do ponto de vista espiritual. A tentativa de impor o cristianismo sobre as demais culturas já gerou muitas guerras e mortes ao longo da história em todo o planeta, e foi responsável por um verdadeiro genocídio ocorrido nas Américas. Portanto, para não fomentar mais essa guerra que já fulminou milhões de vidas e trouxe um verdadeiro mar de sangue a manchar definitivamente nossa história, vamos entender melhor o que é o Evangelho trazido por Cristo. Segundo o dicionário, o Evangelho é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma outra definição diz que é cada um dos 4 livros dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, incluídos no Novo Testamento, o que narram a vida, a doutrina e a ressurreição de Cristo. Vendo por aqui, dá para entender que devemos impor o cristianismo sobre toda a terra. Porém, vamos avançar um pouco. Retroagindo na história, veremos que foi a partir do século II da era cristã que o termo evangelhos passou a ser usado para designar os 4 livros que registram os ensinos de Jesus e os detalhes do seu ministério. Portanto, ao se referir ao evangelho, Cristo, em seu tempo, não poderia se referir ao evangelho nessa concepção que utilizamos hoje, que passou a ser utilizada, como nós vimos, 200 anos após sua vinda ao planeta. Etimologicamente, o termo evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. Também se referia à recompensa dada pela entrega de boas notícias ou mensagem essencial da salvação. Numa outra definição, evangelho seria a mensagem da salvação. Uma definição bastante clara e objetiva do que era entendido como evangelho naquela época foi registrada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, onde ele define o evangelho como sendo o poder de Deus para salvar. Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Ressalta ele que Cristo teria trazido o evangelho, a boa nova. No Novo Testamento, a palavra evangelho
aparece 76 vezes como sinônimo da mensagem essencial da salvação. Também no Novo Testamento, o Evangelho não vem somente no sentido literal da palavra, mas também poder. Traz o conceito de o poder de Deus, que revela a sua justiça e conduz à salvação todos aqueles que creem. Escrevendo a Timóteo, Paulo refere-se ao Evangelho como um tesouro sagrado, como consta em Timóteo 1, versículo 11. Numa outra definição, Evangelho é a palavra da verdade, como consta em Éfeso 1, versículo 13. Paulo, em Coríntios 1, versículo 23, diz que o Evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. Paulo ensina ainda que o verdadeiro Evangelho de Deus é a sua revelação e não o resultado da sabedoria humana. Essa citação está em Gálatas 1, versículo 11. Assim, vamos desvinculando a palavra evangelho da simples narrativa da vida de Cristo, trazendo um aprofundamento filosófico das verdades trazidas pelo Cristo. Dessa forma, a expressão boa nova mais se aproxima do que entendemos como evangelho. Boa nova é uma expressão comum a todos que vieram antes e depois de Cristo, desde Krishna até Bahá'u'lláh. Todas as vertentes religiosas trouxeram a sua boa nova, que é a síntese filosófica de seus ensinos. É a base sobre a qual é edificada a religião. E no que se refere a essa boa nova, todas as religiões, em essência, são muito parecidas e ainda têm um papel fundamental na condução da humanidade nos trilhos do bem. A grande divergência das religiões está no que extrapola essa boa nova. Podemos dizer que é o enxerto humano sobre essa mensagem primordial, advinda da espiritualidade e, por que não dizer, divindade. São notadamente os dogmas e rituais que acabam, em muitas situações, a se sobreporem a esse conhecimento primordial. Precisamos entender que quando Cristo se referia a evangelho, não se referia a esses livros que viriam no futuro, relatando a sua própria vida e trazendo versão sobre as verdades por ele trazidas como a mensagem essencial que conduz o homem à sua evolução espiritual ou salvação, como dizem os cristãos. E mais, precisamos tirar a ideia de que o evangelho a ser pregado a todos os cantos da terra deve ser a imposição do cristianismo. Eis que o evangelho é mais do que isso. É a mensagem da salvação, está impregnada em todas as religiões, uma vez que todas elas visam a evolução espiritual. Se taxarmos o cristianismo como sendo a verdade absoluta, a única forma de salvação, estamos condenando ao inferno 2/3 da humanidade que não se inserem no seio do cristianismo. Não podemos tirar o mérito da evolução espiritual daqueles que buscam a salvação trilhando outros caminhos, desde que a sua busca se traduza em uma melhora interior. Precisamos acabar com essa insanidade de guerras religiosas que ainda existem até os dias de hoje. De tempos em tempos, Deus enviou uma alma iluminada a trazer luz à terra. E nós utilizamos esses conhecimentos trazidos para fomentar o ódio, a guerra, ao invés de absorver as ideias de amor que permeiam todos eles. O cristianismo, ao se vincular com o Estado, errou muito no passado.
E hoje busca-se uma conduta mais assertiva, a reparar as arestas criadas por esses equívocos históricos. E nesse contexto, não sejamos nós os agentes da discórdia. Não sejamos agentes da intolerância, mas que sejamos aquele que, na oração de São Francisco de Assis, sejamos nós o instrumento da paz. Que levemos o amor onde houver ódio, que levemos o perdão onde houver ofensa, que levemos a união onde houver discórdia, que levemos a fé onde houver dúvida, que levemos a verdade onde houver erro, que levemos a esperança onde houver desespero, que levemos a alegria onde houver tristeza, que levemos a luz onde houver trevas, que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos e amar que ser amados. Muito obrigado a todos.